A maioria das pessoas acredita que pensa, mas na verdade apenas recorda o que já foi pensado por alguém. Elas repetem frases herdadas, crenças copiadas, medos que não nasceram nelas. E, sem perceber, transformam pensamentos alheios em destinos pessoais. O pensamento é a origem invisível de tudo o que se torna visível. Toda mudança externa é apenas o reflexo de uma mudança interna. Quando a mente muda, o mundo obedece. O universo não responde ao esforço, mas ao estado interno. O que alguém pensa com convicção cria uma vibração, e essa vibração começa a reorganizar as circunstâncias ao redor. Antes de existir um caminho, existiu um pensamento. Antes de existir um corpo saudável, existiu uma decisão mental de cuidado. Antes de existir riqueza, existiu uma imagem mental de abundância. A mente é um transmissor e o mundo é o eco que devolve aquilo que se emite. A pessoa não vê o mundo como ele é, ela vê o mundo como ela está. Cada pensamento ativa uma química no cérebro. Essa química gera uma emoção. A emoção gera um comportamento, e o comportamento reforça o mesmo pensamento. Esse ciclo cria uma realidade emocional fixa que se repete todos os dias. A repetição instala rotas neuronais, como trilhas abertas na floresta. A cada vez que o pensamento volta, a trilha se aprofunda. E com o tempo, a pessoa passa a confundir o caminho com a própria identidade. Mas a mente não é uma prisão, ela é uma ferramenta de criação. E o primeiro ato de liberdade é observar o que se pensa. Observar um pensamento é o mesmo que tirar a energia dele. Porque quem observa não é o pensamento, é a consciência por trás dele. Quando alguém se torna capaz de assistir o próprio diálogo interno, deixa de ser vítima da mente e se torna o arquiteto dela. Nesse instante, um espaço se abre, e onde há espaço, há escolha. Entre o estímulo e a reação, nasce a liberdade. A mente funciona como solo fértil. Toda semente mental, seja de medo, seja de fé, encontra um jeito de crescer. A escolha está em qual semente manter regada. Um novo padrão mental começa pequeno, um pensamento positivo repetido, uma frase reescrita com consciência, uma emoção sentida de propósito. Com repetição e presença, a mente começa a obedecer à nova direção. A neurociência prova que o cérebro não distingue o real do imaginado. Quando a pessoa sente algo intensamente, o corpo reage como se já estivesse vivendo aquilo. É por isso que a imaginação é a prévia da experiência. Sentir o futuro no presente é o que o torna possível. A emoção é o sinal químico que informa ao corpo o que está sendo criado. Por isso, pensar sem sentir é sonhar, mas pensar e sentir juntos é manifestar. Quando o pensamento muda, o olhar muda. E o olhar muda a forma como a realidade é percebida. As oportunidades que antes pareciam invisíveis começam a aparecer. As pessoas certas se aproximam. As situações começam a fluir. Não por mágica, mas porque a atenção passou a enxergar o que sempre esteve lá. A mente cria o filtro, e o filtro define o mundo. Durante um dia comum, surgem milhares de pensamentos, mas apenas alguns têm poder real, aqueles que se repetem e recebem emoção. A prática é simples: observar 3 pensamentos recorrentes e escolher substituí-los por versões que sirvam ao propósito. Por exemplo, trocar "eu não consigo" por "eu estou aprendendo". Trocar "é difícil" por "está ficando mais fácil". Trocar "eu tenho medo" por "eu posso tentar". O cérebro acredita no que se repete. Por isso, repita o que te fortalece. Tudo o que recebe atenção cresce. Essa é uma das leis mais silenciosas e poderosas da existência. O foco é o pincel invisível com o qual a mente pinta o mundo.
Aquilo em que alguém se concentra ganha forma, peso e cor dentro da própria consciência, e o universo obediente replica essa forma no plano físico, não por mágica, mas por correspondência, porque a energia sempre segue a direção da atenção. Quando a mente se fixa em falta, o mundo se contrai. Quando ela se fixa em abundância, o mundo se expande. É por isso que duas pessoas podem viver na mesma rua, trabalhar no mesmo lugar e ainda assim viver em mundos completamente diferentes. Não é o cenário que muda, é o foco. O foco é uma lente. E a lente não mostra o real, ela amplifica o que foi escolhido para ser visto. Quem foca em dor, aumenta a dor. Quem foca em aprendizado, transforma a dor em crescimento. Por isso, o foco não é apenas uma questão de produtividade, é uma questão espiritual. É o poder de escolher a cada instante qual universo interno será alimentado. E essa escolha é feita em silêncio. Ninguém percebe quando uma pessoa muda o foco, mas, a partir desse instante, o futuro começa a se reorganizar em torno dela. O foco é a forma mais pura de oração, porque orar é dar atenção a algo com sentimento, e o que se sustenta com sentimento se manifesta no tempo. Por isso, onde está o foco, está a vida. Onde não há foco, há dispersão, ruído, fragmento. O poder de criar não está em controlar o mundo, mas em aprender a sustentar um olhar claro e firme sobre o que se quer expandir. O foco é o trono da consciência. Quem o governa, governa a própria realidade. Tudo o que recebe atenção, cresce. Quando a mente foca no problema, o problema aumenta. Quando foca na direção, o caminho aparece. Foco é energia canalizada. E energia é a matéria-prima da criação. Quem aprende a dominar o foco, aprende a moldar a própria realidade. O pensamento é o começo de tudo. Cada palavra, cada ideia, cada imagem mental é um tijolo invisível na construção da vida. Nada acontece por acaso. Tudo é reflexo de uma frequência sustentada. O que se pensa cria o que se sente. O que se sente define o que se faz. E o que se faz constrói o que se vive. A realidade é o espelho da mente. E o espelho só devolve o que está diante dele. Por isso, quem muda o pensamento, muda o reflexo. O que se pensa, cria o que se vive. No fim, a vida não acontece do lado de fora. Ela acontece dentro e se reflete em tudo o que se toca. Cada pensamento é uma escolha. Cada escolha, uma semente. E cada semente, um destino em formação. Então, antes de tentar mudar o mundo, mude o pensamento que o criou, porque o que você pensa cria o que você vive.